Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 até 8. Nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos no domingo passado, que é a respeito de provações, que são, na verdade, as verdadeiras sacudidas que Deus dá em nossas vidas. E hoje eu quero estudar com mais detalhes, versículo 5 em diante. Eu farei a leitura. Tiago, capítulo 1, versículos 2 até 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Primeiro slide, por favor. Entre escalar uma montanha e passar por um deserto, eu diria que a nossa realidade atual, século 21, se assemelha muito mais com o passar por um deserto. Porque escalar a montanha, pelo menos, nos dá direção, porque a montanha está lá, ela não vai mudar de lugar, né, de um dia para outro. Então, pelo menos, nós podemos nos orientar, seguir a direção, e com o tempo nós chegaremos ao alvo. Só que passar pelo deserto nos exige uma outra estratégia, porque devido a ventos, a gente perde ponto de referência, porque a montanha, uma montanha de areia que estava diante de você, quando você acordar no dia seguinte, pode não estar mais lá. Então, quando nós passamos pelo deserto, mais do que velocidade, importante é não perder a direção. E nós estamos vivendo num século onde as mudanças são imprevisíveis. Antigamente, a gente conseguia prever com certa margem de segurança para onde essa mudanças iriam nos levar. Dava para prever a direção que elas tomariam. Hoje em dia, não. Se antigamente o mundo era que nem bola de futebol britânico, bola redonda, quando bate no chão a gente sabe para onde ela vai pular. Hoje em dia nós estamos vivendo num mundo de bola de futebol americano, aquela bola elíptica, quando bate no chão a gente não consegue prever para onde aquela bola vai pular. E nossa vida espiritual está inserida dentro desse contexto atual, cheio de mudanças, sob várias formas, diferentes, inéditas e imprevisíveis. Portanto, é de suma importância que nós aprendamos a lidar com essas mudanças, com as provações, com as sacudidas, que muitas vezes Deus promove em nossas vidas. Agora, obstáculos e mudanças, dificuldades se apresentam diante de nós. Mas o perigo não são exatamente esses obstáculos. O perigo é, na tentativa de superar esses obstáculos, a gente acaba perdendo noção de direção. Nós ficamos desorientados. E para não perder a direção, nós precisamos de um instrumento. Aliás, um instrumento que vem à minha mente é a próxima slide, é a bússola. Quando se fala em direção, logo nós lembramos da bússola. Então, pode passar o próximo slide. E, para quem já viu uma bússola, eu acredito que nem todos tenham visto, ela tem uma agulha, que é magnética. Antes dessa agulha magnética apontar o polo norte, o polo sul, ela treme. Por alguns segundos, essa agulha se mostra instável. Ela é trêmula.
E logo em seguida, então, ela indica definitivamente onde fica o norte, sul e assim por diante. Da mesma forma, se você está passando por alguma provação, por alguma sacudida de Deus, e você está se tremendo todo, está instável, não se preocupe. Logo, logo, Deus lhe mostrará a direção correta. Portanto, no domingo passado, nós vimos que as provações são benéficas para nós, porque provação é o momento em que você prova que a sua fé é verdadeira. Portanto, o autor diz que passar por provações é motivo de grande alegria para nós, porque é o momento que nós realmente mostramos para nosso Deus que nosso amor é genuíno, verdadeiro, sincero, nossa fé é verdadeira. Além do mais, as provações trazem para nós outras virtudes absolutamente necessárias para que nós tenhamos uma vida vitoriosa aqui na terra, que é perseverança, maturidade, integridade. Também falei que as provações acontecem quando Deus julgar que é necessária a mudança em nossa vida. Principalmente quando você está se sentindo tranquilo. Está tudo indo bem, está muito fácil, e eu falei para vocês, como uma advertência, que você pode estar numa descida. Pode ir uma descida. Eu citei exemplo de terremoto. O terremoto acontece, a terra treme, porque está buscando um novo equilíbrio, uma nova ordem. Portanto, provações são momentos em que Deus quer que você reestabeleça suas prioridades. Hoje, nós vamos estudar por que Deus nos sacode. O terceiro motivo é quando Deus nos sacode é que nós encontramos a direção. Porque nós ficamos perdidos. É no momento da sacudida, da provação de Deus, em que nós aprendemos a retomar a direção. Porque muitas vezes nós ficamos confusos, perdidos, sem saber o que fazer e assim por diante. No Velho Testamento nós temos um bom exemplo, quando Jonas estava fugindo da presença de Deus. Deus queria que Jonas fosse para Nínive, mas ele tomou o rumo totalmente oposto, ele foi para a Espanha. É quando a tempestade aconteceu e que ele tomou consciência da sua falha, sua desobediência, e ele acaba mudando a direção, mudando de sentido, ele vai para Nínive. Quer dizer, ele volta para Deus. Portanto, a tempestade, a sacudida de Deus, as provações de Deus servem para nós retomarmos a direção correta. De volta a nosso Deus. Agora, voltando para o texto. Os versículos 2, 3 e 4 falam a respeito das provações, das suas vantagens, assim por diante. E quando chega no versículo 5, de repente ele parece mudar de assunto. Ele fala a respeito de sabedoria. Por que de repente sabedoria surge nesse texto? Porque justamente quando nós passamos por provações em que nós sentimos que algo muito importante está faltando, que é a sabedoria. Quando você está no meio de uma provação e que você percebe que você está precisando desesperadamente da sabedoria. É quando você diz, eu não sei o que fazer. Às vezes, alguns dos irmãos me procuram na minha sala, em busca de sabedoria. E, invariavelmente, todos eles entram com um semblante preocupado. E a primeira pergunta que eles lançam para mim é a seguinte, pastor, eu não sei o que fazer. Ficamos desesperados. Nós caímos, porque a sacudida de Deus é forte. Quando Ele nos sacode, a gente cai, não tem jeito. Nós passamos a vivenciar, no mínimo, 4 sentimentos. O primeiro sentimento é o remorso. Puxa, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse dito isso para aquele irmão, talvez a situação atual teria sido diferente, talvez ele não estaria passando por essa provação. Se eu tivesse escolhido B e não A, talvez, remorso, até complexo de culpa. Outro sentimento é a confusão. Por que isso aconteceu com meu filho?
O que eu fiz de errado? Será que Deus realmente existe? Ou realmente Deus me ama? Você fica confuso, eu fico confuso. Outro sentimento é o sentimento de medo, medo de perder. Medo de perder suas propriedades, medo de perder seus bens, medo de perder entes queridos, medo de perder respeito, medo de perder uma posição de destaque na sociedade. E outro sentimento é raiva, raiva. Por que tudo isso? Dá vontade de virar a mesa, largar tudo. E quando essa raiva não é respondida ou satisfeita de maneira satisfatória, muitas vezes as pessoas caem em depressão, desiste de tudo, totalmente desfalecido. E quando você passa por provação, certamente você vai experimentar um desses 4 ou todos eles ao mesmo tempo. Você está sem condições de pensar, porque você está abalado emocionalmente. Portanto, que sabedoria é essa? O que você está buscando em momentos de provações e dificuldades? Sabedoria de Deus. Sabedoria. Porque, por definição, se a provação vem de Deus, a solução também tem que vir de Deus. Por isso você olha para o céu e diz: Deus, me ajude, me dê a sabedoria. O que é essa sabedoria de Deus? Ideias brilhantes? Astúcia? Esperteza? Uma maneira, um jeitinho para se safar das dificuldades, dos problemas? Do que consiste essa sabedoria de Deus? Veja o versículo 6, talvez esse versículo nos dê uma pista. Peça a sabedoria, porém com fé, sem duvidar. O que significa isso? Pedir a sabedoria de Deus, porém com fé, sem duvidar. Essa frase traz 2 implicações. A primeira é que se você pedir a Deus que Ele lhe dê sabedoria, tenha fé, não tenha dúvida, porque nosso Deus é bondoso, Ele vai atender sua oração. Porque se é que Ele que está provando a sua fé, Ele certamente também dará saída, a resposta, a sabedoria necessária para você. E o que versículos 7 e 8 dizem? Mas isso também traz uma outra implicação. Pedir a sabedoria de Deus com fé significa aceitar a sabedoria de Deus também com fé. Dentro da frase pedir a sabedoria com fé, está incluído também aceitar a sabedoria de Deus com fé. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a sabedoria de fé não parece nada sábia. Às vezes a proposta, a medida, a resposta de Deus à sua oração, quando você está no meio de uma provação, aparenta ser maluca, irracional. Talvez por isso o texto diz aceitar a sabedoria ou pedir a sabedoria de Deus com fé e não com a cabeça. Puxa, eu não consigo entender. Tenha fé em que o que vier de Deus é sabedoria dele. Agora, aceitar isso não é muito fácil. Mas nós temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, na época do profeta Isaías. O povo naquele tempo era tão pecaminoso que Deus estava pronto para dar uma repreendida neles. Isaías, como profeta, como líder espiritual, que ama seu povo, provavelmente deve ter orado, intercedendo pelo seu povo. Pai, perdoe seu povo, né? Seja misericordioso, tal. Né? E Deus, um dia, diz para o profeta Isaías, isso está registrado no capítulo 20 do livro de Isaías. Quando o povo de Deus
confiava mais na aliança que eles estabeleciam com seus povos vizinhos, por exemplo, com o Egito, com a Etiópia, do que em próprio Deus, Jeová. Então, Deus, para advertir seu povo a respeito dessa grande desobediência, e que ele chamou um dia o profeta Isaías, e Isaías, você vai fazer o seguinte, você vai ficar nu, você vai ficar descalço, e assim você vai permanecer durante 3 anos. A Bíblia diz que o profeta Isaías obedeceu à sabedoria de Deus, permaneceu nu ou seminu, descalço, durante 3 anos. Com que finalidade? Porque Deus queria mostrar, através da nudez do profeta Isaías, que 3 anos depois, o Império Assírio invadiria Egito e Etiópia e levaria seus povos como animais, segundo a Bíblia, com as nádegas descobertas. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que 3 anos? Será que tudo isso foi absolutamente necessário para entregar a mensagem de Deus ao seu povo? Será que não havia uma outra maneira, uma outra forma de dizer a mesma coisa, mas de forma um pouco mais aceitável, racionalmente falando, né? Ano 2004, meus pais faleceram. Eles foram atropelados e tiveram, tanto o papai e a mamãe tiveram morte instantânea. Ano 2005, ano seguinte, minha mulher foi acometida por câncer de mama. Ela foi operada, 2 mamas foram mutiladas, várias sessões de quimioterapia, 30 e poucas sessões de radioterapia, muitos remédios, vômito, ânsia, mal-estar. E 2006, um ano depois, ela foi fazer endoscopia, e a endoscopia acusou que ela tinha outro tipo de câncer, câncer de estômago. Imediatamente foi submetida, o estômago inteiro dela foi removido. E foram 5 anos de muito sofrimento dela, e eu sofri com ela, a família inteira. E eu fui tomado por esses 4 sentimentos que eu acabei de falar para vocês. Remorso. Porque quando ela foi acometida pelo câncer de mama, eu estava nos Estados Unidos, tentando fazer curso de doutorado em teologia. Remorso. Será que não era a vontade de Deus? Se eu não tivesse ido lá, ficasse aqui, talvez... Confusão. Poxa, afinal de contas, eu queria estudar mais para poder servir melhor Deus e a igreja em Anaqué. Será que Deus não me ama? Medo de perder minha mulher. Eu cheguei a confessar para ela: sem você não sou nada. Medo de perder minha estabilidade, medo de perder as coisas que eu amo. Mas a raiva foi um sentimento muito forte para mim. Deus, será que tudo isso é absolutamente necessário? Puxa, eu não sou bobo, eu sou pastor, eu estou espiritualmente assim, alinhado com Deus. Bastava o Senhor fazer um sinal que eu entenderia a sua mensagem, eu captei a sua mensagem. Agora, tudo isso realmente foi necessário? Mas foi a sabedoria de Deus. Eu tive que aceitá-la com fé. Mas não é só isso. No Novo Testamento nós temos um outro exemplo. Por favor, próximo slide. O apóstolo Paulo, ele estava indo em direção a Damasco para perseguir, pegar e até matar os cristãos. Só que no meio do caminho, você sabe muito bem que houve a conversão dele ao cristianismo. Quando chegou em Damasco, ele começou não perseguir os cristãos, mas ele entrava em todas as sinagogas e começou a pregar o evangelho, favorecendo os cristãos. Isso gerou oposição, gerou antagonismo por parte dos judeus que moravam naquela cidade, e de comum acordo eles queriam matar o Saulo. Até então não era nem apóstolo Paulo, era Saulo. Saulo provavelmente deve ter orado a Deus:
Deus, me ajude, me dê sua sabedoria para escapar dessa situação, tal, não sei o quê, não sei o quê. No fim, qual foi a resposta de Deus? Que ele fugisse na calada da noite, de maneira covarde, escondido num cesto, e sair da cidade por uma brecha na muralha. Enquanto outros judeus estavam esperando por ele às portas da cidade. Se Deus estava com ele, e ele pregava de maneira ousada ou corajosa o evangelho nas sinagogas, por que ele não podia ter saído à luz do dia, de maneira ostensiva, triunfal ou triunfante, pelas portas da cidade? Deus não teria protegido ele? Mas não foi assim. A meu modo de entender, esse tipo de fuga é muito covarde. Mas foi a sabedoria de Deus, e ele simplesmente obedeceu. Aceitou a sabedoria, embora pareça covarde, maluca. Obedeceu à sabedoria de Deus, e assim ele agiu. Irmãos, por que Deus faz assim? Foi uma pergunta que não saiu da minha cabeça por vários anos. E um dia eu estava lendo o Velho Testamento e encontrei resposta. Então, uma resposta minha, particular. Pode ser que você encontre resposta a essa pergunta em outras passagens. Eu encontrei resposta no Velho Testamento, Números. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, fazer uma leitura conjunta. Números capítulo 21. É uma cena muito conhecida por todos vocês. Aliás, nós temos um slide aqui, que pode projetar se quiser agora. É sobre a serpente. Números capítulo 21, versículos 4, 5 até 9. Números capítulo 21, versículo 4 em diante. Eu farei a leitura. Partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A questão é a seguinte: foram as serpentes venenosas que mordiam o povo e muitos morreram por causa disso. Quando eles se arrependeram e pediram que Deus afastasse as serpentes do meio deles, se eu fosse Deus, eu teria respondido da seguinte maneira: sim, claro, agora que vocês se arrependeram dos seus pecados, eu não somente vou afastar as serpentes venenosas, mas até não venenosas. Qualquer bicho que rasteja pelo chão, que possa fazer com que vocês lembrem da serpente, eu vou tirar do meio de vocês. Se as serpentes venenosas que causavam a morte, a resposta sábia, lógica, seria remover a causa. Mas não foi isso. Veja como é que Deus responde. Versículo 8. Enquanto o povo pedia para tirar as serpentes, Deus disse a Moisés: faça uma serpente. Pelo amor de Deus, serpente é o último bicho que a gente gostaria de ver de novo. Mas Deus diz: serpente. Faça uma serpente e coloca no alto de um poste. Quem for mordido olhar para ela viverá. Deus não afasta provações.
Pai, pelo amor de Deus, me afasta essas provações, essas dificuldades, obstáculos. Deus não afasta. Em vez de afastá-las da sua vida, Ele mostra a cruz. Ela quer mostrar a direção. Deus sacode você para mostrar a direção. Porque você está totalmente desorientado, totalmente perdido. Ele sacode você e faz com que você olhe não para as provações, mas para Deus. Não é minha interpretação, gente. O próprio Jesus Cristo diz isso no livro de João, Novo Testamento, por favor. Aqui. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Para todo o que olhar para Jesus Cristo, olhar para a cruz, viverá. Deus não remove provações, porque elas são benéficas. Você vai ter que passar por elas. Mas não fique com medo, não fique com remorso, não fique com confusão, não fique com raiva. Pode até cair, sentir isso, mas você precisa se levantar logo, porque Deus quer que você olhe para Deus. Se as provações vieram dele, a solução, a salvação também vem dele. Porque quando nós estamos passando por provações, a gente acaba olhando para outras coisas, para pessoas, para situações, para outros tipos de poderes, autoridades, menos para Deus. É nessa hora que você precisa se lembrar. Você pode até cair, mas se levanta logo. Vamos aprender com o jovem Neymar. Ele cai muito no campo, não cai? Mas ele se levanta logo e marca gol. Por isso que ele é artilheiro. Quando o jogador cai e fica lá por muito tempo sem se levantar, o que acontece? Ele é removido, querendo ou não querendo. Ele tem que sair do campo. Até retornar, demora. Irmão, você caiu. Eu caí também, quando Deus me sacudiu. Mas logo me levantei. É hora de você também se levantar. Para finalizar, talvez a situação mais penosa, mais confusa que nós enfrentamos no que tange a provações é quando Deus sacode você, dá aquela sacudida bem forte e ele fica calado. Ele fica silencioso. Você olha para o céu e diz: Deus, me dê sua sabedoria, diz alguma coisa, o que eu tenho que fazer? E Deus fica calado, não diz nada. Eu digo para você, quando você pensa que Deus não liga mais para mim, quando Deus está silencioso, calado, é justamente o momento em que Deus está provando a sua fé. Silêncio também é sabedoria de Deus. Qual foi a maior provação pela qual Jesus teve que passar? Não é a crucificação? A provação era tão penosa, tão difícil, que ele chegou até a orar: puxa, se possível, afaste de mim esse cálice. Até o último momento de sua vida, eu creio que Jesus teria buscado a voz de Deus. Aquela voz que ele sempre ouviu nas suas conversas íntimas com ele. Mas até o último momento, Deus permaneceu calado. O que diz a Bíblia? Por volta das 3 horas da tarde, por favor, próximo slide, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Por que esse Senhor não fala?
me faz passar por maior provação na minha vida. E Deus não me dá sabedoria, Deus não fala nada. Deus Pai permaneceu calado. Total silêncio. Aquela cena do filme, né? Aquela última cena, nossa, que comoveu todo mundo. Quando Jesus deu o último suspiro, uma gota de lágrima cai do céu. Deus viu tudo isso, mas permaneceu calado, mas chorou a morte do filho. Quando você está passando por uma provação e Deus não fala com você, você não ouve a voz dele, porque Deus está provando a sua fé. Irmão, você está no meio de uma provação, está instável, está com remorso, com confusão, medo, raiva, caiu, se levanta logo e olha para a cruz. Se lembra do que aconteceu com Jesus na cruz. Isso também passa. A morte de Jesus também passou. E depois veio a vitória, a ressurreição. Provação vem de Deus. A salvação também vem de Deus. Aceite isso com fé. Curva a sua cabeça, irmão. Pai, eu sei que aqui entre nós, irmãos, alguns estão passando por provações realmente muito fortes, difíceis. Eu sei que Deus está dando uma boa sacudida na vida dele. Pai, nesse momento, faça com que ele se lembre dessa passagem de hoje, que ele se lembre desse sermão de hoje, para que ele possa sair dessa provação vitorioso e que sua fé realmente seja aprovada, que o seu amor para com Deus realmente seja, mais uma vez, confirmado. Porque nós temos plena confissão que Deus chora com o nosso choro, que Deus fica triste com a nossa tristeza. Nós confiamos num Deus misericordioso, um Deus pessoal, um Deus que se importa com nossas condições. Esperamos a sua sabedoria, Pai, e nós esperamos também sua consolação e esperança. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão com dificuldades financeiras, aqueles que têm relacionamentos a ponto de se quebrantar, e por isso estão perdidos, desorientados, por favor, Senhor Deus, mostre a sua luz, mostre a sua cruz, para que nós possamos seguir a nossa jornada espiritual, cada vez mais próximos de nosso Deus Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.